Todos me dizem sempre que eu sou demasiado precipitado, que coloco em palavras todo o meu processo mental e que isso assusta as pessoas, que é preciso disfarçar, jogar, esconder, mentir. Eu não queria que fosse assim. Eu queria que tudo fosse muito mais limpo e muito mais claro. Mas eles não me deixam. Você não me deixa. A obra do Caio é uma obra muito diversa, apesar de muitas vezes eles tentarem reduzi-la, às vezes com uma conotação homoerótica, às vezes com essa conotação que ganhou muito das redes sociais, mas ela é muito diversa. Ele consegue uma acidez de uma forma muito sutil. Eu acho que o afeto que ela traz também é muito forte, muito presente, então acho que isso chama muito a minha atenção. E acho que isso tudo, às vezes, ele vai rodeando para, em algum momento, aprofundar. É um mergulho que você vai junto. E quando você menos percebe, você está imerso ali na obra dele, completamente envolto de todos aqueles dramas que ele traz. Tem uma questão, né, que é histórica da importância do Caio, que é, além, né, da transgressão, do dizer de um mundo que era considerado ali, né, um submundo da cultura, né, familiar brasileira e tal, o Caio foi censurado diversas vezes justamente por dizer, né, daquilo que não se queria ouvir, né, num determinado momento. Então, dentro de um momento de ditadura, ele era uma voz, né? Tanto como jornalista que foi, quanto escritor, como dramaturgo, ele era uma voz ousada, né? Que se permitia dizer. E a gente viveu, né, tempos aí de vibrações fascistas, então você vê que o Caio segue pulsante e necessário e urgente ainda hoje. Conto Aqueles Dois é considerado um dos 100 melhores contos brasileiros. Né? Eu acho que ele faz um retrato muito importante dos anos 80. Né? Nesse momento, o próprio Morangos Mofados, né? O morango quer dizer o frescor que vinha pela redemocratização e o mofo da ditadura que tentava continuar. Então, ele faz esse retrato daquele momento, mas para além daquele momento. Né? Hoje a gente está vivendo um pouco essa história dos morangos mofados outra vez. Mas quando saíram pela porta daquele prédio grande, antigo, parecido uma clínica psiquiátrica, uma penitenciária, visto de cima, pelos colegas todos na janela, a camisa branca de um, a azul do outro, estavam ainda mais altos e altivos. Demoraram alguns minutos na frente do edifício. Depois apanharam o mesmo táxi. Raul abrindo a porta para que Saul entrasse. Ai, ai! Alguém gritou da janela. Mas eles não ouviram. O táxi já tinha dobrado a esquina. Pelas tardes poeirentas daquele resto de janeiro, quando o sol parecia a gema de um enorme ovo frito no azul sem nuvens do céu, ninguém mais conseguiu trabalhar em paz na repartição. Quase todos ali dentro tinham a sensação, a nítida sensação de que ali, dentro da repartição, todos seriam infelizes. Infelizes para sempre. E foram.
O encontro com o Caio Fernando Abreu, ele foi meio que ao acaso. Na verdade, a gente estava num momento na companhia, isso foi de 2006 para 2007. A gente estava com alguns projetos inadimplentes e aí a gente não conseguia contratar pessoas que, historicamente, a gente até então trabalhava sempre com artistas convidados, diretores, preparadores. Então, a gente tinha uma linha de investigação que era contato, improvisação e viewpoints, que o Cláudio Dias, integrante do grupo, desenvolveu, e uma outra linha que era investigação do método das ações vocais. Quando a gente foi tentar fazer uma interseção desses trabalhos, num primeiro momento a gente tentou fazer esse contexto do Shakespeare, a gente achou um pouco endurecido naquele momento para isso. E aí o Cláudio propôs que a gente lesse um conto do Caio, que ele gostava muito. E aí então a gente começou a investigar a obra dele, chegamos primeiro naqueles dois, depois fomos para outras obras do Caio, outros contos, chegamos nas cartas e, na verdade, houve um apaixonamento geral, assim. A gente aqui em Belo Horizonte já tínhamos assistido, acho que pelo menos eu tinha assistido 2 espetáculos do Caio. E era sempre nos colocado como um autor maldito, né? Assim, então, esse interesse por esse assunto, em falar sobre homofobia, isso me interessava muito. Eu sou um ator gay, então eu encontro no texto do Caio esses caminhos para poder dizer o que me tocava naquele momento. Então, acho que tem uma coisa interessante. Eu conheci em alguma etapa e fiquei instigado pela forma de escrita, a intimidade com que ele transita enquanto narrador, como ele cria diálogos dentro da própria narrativa, como ele infiltra as músicas que as personagens, de alguma maneira, estavam envolvidas, ele coloca como texto no meio, então tem toda uma imbricação muito, muito instigante. Eu acho que isso, de alguma maneira, ficou ali uma coisa inseminada na gente, para que quando se desse o encontro com o conto daqueles dois, isso aflorasse de uma maneira muito potente, muito, muito bacana. Quando a gente vai ver o conto, né, ele é a história de 2 caras também que se conhecem numa repartição. O texto, eu falo que é um pouco de Machado de Assis, né? O Capitu traiu ou não Bentinho? Aqui no Aqueles Dois, Raul e Saul eram só amigos, eram amantes, ou um era gay, o outro não era, assim, qual é a relação deles? E cabe ao público, mais uma vez, ao leitor do conto e ao público do espetáculo, decidir, achar pistas para construir a sua história de Raul e Saul. Até um dia que Saul chegou atrasado e, respondendo ao vago o que houve, contou que tinha ficado até tarde assistindo ao velho filme na televisão. Por educação, ou cumprindo o ritual, ou apenas para que o outro não se sentisse mal, chegando quase às 11, apressado, barba por fazer, Raul deteve os dedos sobre o teclado da máquina e perguntou que filme. É um filme com a Shirley MacLaine, Audrey Hepburn. O filme é muito antigo, ninguém conhece. Como é que chama? Infâmia. Infâmia? É, Infâmia. Como ninguém conhece? Eu conheço e gosto muito. Como ninguém conhece? Eu conheço e gosto muito. Não é aquela história das 2 professoras que, abalado, convidou Saul para um café. E no que restava daquela manhã muito fria de junho, o prédio mais feio do que nunca, parecendo uma prisão ou uma clínica psiquiátrica, falaram sem parar sobre o filme. Vejo como importante, assim, pensar o Caio Fernando Abreu hoje, né? Depois da escrita de Amara Moira, da escrita de alguns coletivos lésbicos, algumas escritoras. Então, essa percepção sobre populações, grupos LGBTQIAP+, escritores e escritoras que se colocam, né, dessa forma, né, e trazem essa escrita. Então, pensar Caio Fernando Abreu hoje, após esses escritores, essas escritoras, né, me parece algo bem importante, sobretudo porque em algumas redes sociais, né, durante um tempo, né, houve uma divulgação
sobre textos que não eram de Caio Fernando Abreu. Então, diziam que eram de Caio Fernando Abreu, e eu penso que isso é um fenômeno que precisa ser olhado enquanto fenômeno literário, cultural, né? Então, pensar a obra dele ainda é fundamental, porque não é uma obra datada até os anos 90, início dos anos 2000, né? Pensar também as características dessa obra, né? Como que ele fala de mulheres, como fala de homens, como que fala do mundo. Então, é fundamental. Eu acho que as palavras podem tudo. Palavras curam, palavras ferem, palavras aproximam, distanciam, palavras inebriam. Eu acho que o grande poder da palavra, com tudo isso, é expressar a nossa humanidade, nos lembrar do quão humanos nós podemos ser e como que muitas vezes não somos. Então, acho que o poder da palavra talvez seja chamar a atenção para o essencial, para olhar para si, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, enquanto um todo. Acho que é isso. Bom, se eu puder dizer um dos maiores poderes da palavra, para mim, seria um verbo, que é desconcertar. Uma ampla possibilidade de entendimento desse verbo. E é verbo porque eu acho que a leitura promove a ação. Então, acho que isso é de desalojar, é de provocar algum outro lugar. E acho que isso é muito forte, assim, com a literatura, com o teatro. A Luna Luneira é um grupo de atores que se formou no curso profissionalizante de atores da Fundação Clóvis Salgado, Palácio das Artes. Então, nós fizemos esse curso, né, iniciamos esse curso em 1997 e nos formamos em 2000. No espetáculo Perdoa-me por Me Traíres, no momento de delírio de todas as personagens, tocava a música Luna Luneira, do Gregório Barrios. Então a gente achava muito simbólico aquele momento do espetáculo, e a música Luna Luneira quer dizer lua enluarada, lua enamorada, lua inspiradora. Então naquele momento a gente estava saindo da escola com um espetáculo importante aqui na cidade, e a gente pensou, por que não continuarmos juntos? E com isso a gente funda em 2001, no início de 2001, a Luna Luneira. Pode dizer que a gente trabalha o texto literário a partir de uma deglutição e desse nutriente a gente devolve e transformado a partir de improvisações e depois nas fases de finalização do espetáculo isso vai entrando. Então sempre acho que é como como nutrição mesmo. Acho que é não necessariamente como uma transposição da obra ou uma transcrição direta, mas acho que é sempre essa transubstanciação da obra em alguma outra coisa que a gente se alimenta e faz virar teatro. Tem um pouco disso também, né? Se inspirar do estilo e fazer a nossa própria escrita, né? A gente fez isso, especialmente no Aqueles Dois e no espetáculo Prazer. É isso, lendo inclusive de outras obras e discutindo e percebendo qual que é, né? A verve que está ali naquela escrita, a gente se permitir brincar naquele léxico e escrever algo também. Então isso é muito, muito, muito bacana, muito presente no trabalho.
Muita coisa acontece a partir das nossas discussões, né? Assim, o que a gente quer dizer agora, qual que é a nossa questão nesse momento. E muitas vezes, né, essas questões são respondidas através da literatura. Sim. Né? Foi assim com Cortiços, da Luiz Azevedo, que se transformou no espetáculo Cortiços, com a direção do coreógrafo Tuca Pinheiro. Depois, o Prazer, que nasce a partir da nossa leitura sobre Clarice Lispector, em especial uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres. Também tem uma coisa que nos alimenta, são as matérias de jornal, né? Também, de alguma forma, também a gente bebe dessa fonte. É sempre uma interlocução muito forte. A literatura é sempre muito presente, né? E a gente gera também, de algum modo, contribuições para a literatura, porque esse espetáculo urgente, nós, através, né, do texto que nós produzimos em coparticipação com Miwaya Nagzawa e Maria Silva Siqueira Campos, a gente fez a nossa primeira publicação, que para a gente foi muito especial, né? Assim, porque é um texto todo muito autoral, então a gente tem a nossa primeira publicação nesse momento com esse texto. É engraçado, eu leio pensando em adaptar. Se eu pedir uma amiga, Cleia, me indica um livro para ler. Assim, leia A Máquina de Fazer Espanhóis. E quando eu li, eu pensei, isso é uma peça maravilhosa. Ou um filme maravilhoso, né? E aí, com isso, quando a turma me chamou, você tem uma proposta, vamos ver se todo mundo topa. E quando todo mundo leu, você se apaixonou pelo livro. O treinamento da gente como ator, atriz, de uma certa maneira, sensibiliza para uma projeção de imagem sempre muito forte. Eu acho que né, qualquer leitor tem isso e é bom que tenha. Mas eu acho que a gente, por até função, né, por exercício, então muitas vezes a gente acaba também, eu não sei comigo, às vezes acaba imaginando curtas e longas, porque as coisas se passam com vários frames ali. A leitura, ela nunca é uma palavra seguida de uma letra após outra, né? Ela ganha uma tridimensão muito forte e, evidentemente, a gente também eu penso, né, nessa possibilidade de que aquilo pudesse se tornar uma cena. E especialmente o Caio, né, acho que ele tem uma coisa muito cinematográfica, né? Não sei por ele gostar muito, os textos são muito cinematográficos também, então você lê o Caio e pensa em cinema, né? Fui ao Rio para o enterro do Cazuza. Eu o adorava. Uma vez fiquei tão exibido, ele me dedicou uma música num show. Era Só as Mães São Felizes. Claro, a gente se agarrava e rolava de rir toda vez que se encontrava. Carta de Caio Fernando Abreu para Cida Moreira. Essa carta abre o espetáculo, né? Ao longo do trabalho a gente vai lendo algumas coisas desse livro aqui, né? Que é Caio em 3D, que são cartas do Caio para amigos, para amores, para parentes. E a brincadeira das cartas, inclusive, surge porque ele tinha uma coisa mística muito forte, a gente pesquisando e conhecendo um pouco mais. Então, ele gostava de cartas de tarô, ele cita essa coisa das cartas de baralho, ele tinha uma relação epistolar muito forte, né, com as amizades, com as pessoas queridas e tudo. Então, a gente vai vendo que tem uma super camada de uma capilaridade muito interessante em torno desse universo dele. A gente apresentou aqueles dois, né, em 9 países da América Latina, mais Portugal. A gente encontrou uma tradução, né, do Morangos Mofados, Frutillas Mollosas, né? Sim, sim. E fizemos a tradução do texto do Caio para o espanhol. Então, a gente apresenta o espetáculo em espanhol. E como é que nesses outros lugares, né, também existe um interesse muito grande pela obra, pelo que ele diz, né, inclusive um grupo do Equador nos pediu o texto para ser montado no Equador também. Então, o nosso espetáculo foi montado fora do país. A gente falando de interesse, né, não está só aqui no Brasil, mas por onde a gente passa também. La encontraron muerta, caída en el piso de la cocina. Resultado, algunos amigos tuvieron que colaborar firmes. Cuando llegué, estaba en la mitad de la cosa como vestir a la muerta. Esas cosas. Yo nunca había visto un muerto excepto a Elis Regina en la urna.
me impresionó mucho, pero fue más fuerte de lo que imaginé. El entierro era hoy por la mañana, pero no tuve coraje de ir después de haberme quedado en velorio ayer hasta tarde. Tengo la impresión de que algo cambia, y cambia en serio. No sé muy bien qué es. Es como si me estuviera volviendo más viejo. Algo como si un contacto cara a cara con la muerte fuese lo único que faltaba para volverme definitivamente adulto. Sí, así es. Era terriblemente real, y feo, y vacío y triste. Había algo que ya no estaba. Na literatura contemporânea brasileira, alocar Caio Fernando Abreu e o movimento literário, assim como outros autores também, né? Obviamente que politicamente muitas vezes é necessário, né? E também há uma questão mercadológica, né? Em alguns momentos, né? Mas Caio Fernando Abreu está além de qualquer movimento literário. E a literatura contemporânea, se a gente pensar em pós-literatura expandida, que inclusive vai pensar nos gêneros de uma outra forma, né? Pensa os gêneros a partir de um embrincamento, a partir de uma mescla, e também cria, uma carta já não é uma carta, um diário já não é um diário, pode ser um diário ficcionalizado, uma carta ficcionalizada, né? Então, dá mais mobilidade, mais possibilidades para o artista. Então, alocar Caio Fernando Abreu no movimento literário, datado, uma escola literária, não me parece que seja algo produtivo, né? E nem possível para a leitura da obra dele. Eu acho que esse mundo de hoje, ele traz alguns conflitos que instigariam muito o Caio. O primeiro que eu consigo pensar é que a gente deu uma encaretada gigantesca e acho que isso seria um ponto de inspiração para o Caio. Acho que tem um outro aspecto. Eu percebo que na obra dele tem uma abordagem muito sensível sobre a solidão. E acho que, enquanto sociedade, estamos mais mergulhados ainda na solidão. Então, acho que talvez isso ficasse até mais gritante ainda na obra dele, no que ele poderia escrever e discutir sobre isso. E eu fico pensando que o Caio, hoje, acho que mais do que nunca estaria instigado, acho que numa época que tem oferecido muito estímulo e inspiração para o nível de provocação que ele já tinha naquela época, né? Lamentavelmente, as coisas, né, num tempo cíclico histórico, acho que faria com que ele seria ainda mais prolífico e escrevendo muito e provocando muito. E acho que ele lançaria mão de várias mídias, porque ele tinha uma malícia, né, de percepção do tempo atual. Então, não sei, fico imaginando que ele usaria redes sociais, sabe, com habilidade e com muita ousadia, sabe? Uns anos atrás, assim, existiam muitas frases do Caio que apareciam, assim, a toda vez no Facebook, no Twitter, né? Então, ele era um grande já midiático, né? Total. Eu acho que ele estranharia também, como a gente tem estranhado, né? No caso dessa insistência do mofo voltar, né? Eu acho que ele estaria de pé para poder, né, sonhar com os morandos novamente.